Olá, cumprimento os telespectadores da TV Unimep ao dar início a esse debate que terá como tema Arte, Humor e Crise. A gente não quer só comida. Esse debate faz parte das atividades do 24º Salão Universitário de Humor de Piracicaba, um evento que é promovido pela Coordenadoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Unimep. Para debater esse tema, nós temos três caricaturistas, chargistas, artistas gráficos de altíssimo nível que vão estar aqui conosco, para que a gente possa, então, conversar um pouco sobre essa situação de crise que o país vive, mas de uma forma bem-humorada, de uma forma que a gente possa entender a contribuição da arte para pensarmos este momento que o país vive. Então, para darmos início, eu convido, vem para cá o nosso querido amigo e chargista Dálcio Machado. Desculpe, o Dálcio não vem, puxa vida. Mas, então, vamos convidar para fazer parte dessa nossa mesa de debatedores, primeiro o caricaturista Eduardo Batistão. Vem para cá, Batistão. Boa noite, Batistão. O Batistão é caricaturista do jornal O Estado de São Paulo, está também no grupo dos mais premiados e requisitados profissionais do país, tem uma participação em júris de salões de humor do exterior, e as suas caricaturas podem ser vistas semanalmente também nas páginas de diversas revistas, como Veja, Carta Capital, entre outras importantes publicações do país. Boa noite, obrigado aí pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite. Convido também para fazer parte aqui do nosso time de debatedores o nosso querido professor, caricaturista, artista, Camilo Riani. Olha, além de corintiano, e apesar disso, boa praça, o Camilo Riani é presidente da comissão organizadora do Salão Universitário de Humor, é caricaturista, pesquisador do curso de Design Gráfico da Faculdade de Comunicação da Unimep, e ele é autor de um livro, Tá Rindo de Quê? É esse mesmo nome, Tá Rindo de Quê? Uma publicação premiada pela Associação dos Cartunistas do Brasil, e tem trabalhos publicados nos maiores jornais e revistas do Brasil, como a Folha de São Paulo, a Veja, o Estadão, o Le Monde Diplomatique, entre outros. Boa noite, Camilo. Boa noite, é um prazer estar aqui. Boa noite. Muito bem, e para fechar o nosso elenco, convido aqui para estar conosco o nosso querido companheiro Fred Ozanam. Muito bem, natural de Campina Grande, na Paraíba, Fred é o cartunista recordista de premiações do nosso Salão de Humor aqui da Unimep de Piracicaba. Participa desde as primeiras edições conosco e ele traz em seu currículo também inúmeros prêmios nacionais e internacionais, incluindo vários do Salão Internacional de Humor, que teremos nova edição aqui em agosto em Piracicaba. Então, obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui. Ok. Antes de passar, então, as perguntas da plateia, eu vou deixar fazer uma provocação e peço para que vocês respondam em 2 minutos no máximo, tá bom? Então, vamos começar com o Batistão. A internet, ela tem criado uma nova realidade para todos, Hoje nós temos o que se chama de excesso de informação disponível. Mais do que isso, nós temos uma abundância de espaço para que as pessoas exponham suas opiniões, suas ideias, suas críticas, inclusive através do humor. Essa nova realidade, ela facilita ou dificulta o trabalho de vocês? Eu acho que é um canal muito amplo, muito bom para a divulgação dos trabalhos, das opiniões, Mas isso tem um outro lado de expor a pessoa, Quer dizer, expõe para o bem, mas pode expor para o mal também, Então, determinadas ideias que são muito amplificadas pelas redes sociais, pela internet, elas podem ter o efeito, às vezes, oposto do que a pessoa pretende, e pode se voltar contra ela também. Então, eu acho que dobra a responsabilidade ao usar esse meio.
Se bem que, tudo bem, o cara publicava num jornal, tem um longo alcance, né? Mas a internet tem alcance mundial, né? Bom, atingi os 2 minutos. Está quase lá. Estou quase lá, Professor mas Camilo, você acha que se não tivéssemos a internet, o humor interferiria mais ou menos no debate que ocorre hoje sobre a crise política no país? É difícil avaliar, Botão. Eu acredito que, como o Batistão colocou, a internet ela ampliou de uma maneira inimaginável o alcance para a divulgação de qualquer ideia. Mas a gente ainda sabe que o espaço impresso, no caso, inclusive, o jornalismo, é o grande canal, é o grande palco do humor gráfico. Isso ainda ele surgiu nessa perspectiva há muito tempo, né, mundo afora, e ainda hoje é assim. Infelizmente, no Brasil especificamente, isso tem diminuído o espaço para os humoristas gráficos. Então, a internet acabou realmente dando um espaço para esses artistas, esses humoristas gráficos. E, portanto, por exemplo, no momento desse que estamos vivendo, de tanto embate ideológico, político, toda essa crise e também um embate forte de ideias, com certeza, a rapidez, a velocidade, ela é muito maior pela internet, isso é inegável. Mas também, como disse Humberto Eco, né, que morreu, faleceu recentemente, ele usou talvez uma palavra um pouco forte, mas a ideia central era assim, que o único problema que ele vê na internet é que nunca foi dado tanto espaço e tanta visibilidade para imbecis. Isso era nas palavras de Humberto Eco. Pensei na mesma frase. Puxa, não é verdade, Batistão? E eu até repito aqui porque eu concordei integralmente. Talvez usasse outra palavra, mas é o seguinte, tem uma pessoa desse perfil, no máximo alcançaria 1, 2 pessoas. E aquele outro que concorda com ele em um pensamento bastante assim, específico, vamos dizer, estaria inalcançável. Na internet, você encontra esse cara, e eles se multiplicam, e parece que é uma grande força. Tal. Então, nesse sentido, ampliou demais. Muito bem. Fred, a gente sabe que o mundo hoje está globalizado, os meios de comunicação falam para todo lugar, né? Agora, você faz o teu trabalho a partir de um lugar muito específico, você está no Nordeste brasileiro, né? Você acha que há uma visão de país diferente a partir do Nordeste e que isso interfere no trabalho de humor gráfico que se faz lá, que se publica na imprensa? Como é que você vê essa realidade? Na verdade, eu moro no Nordeste, mas eu trabalho no Sul, né? Eu sou cartunista da UOL. Então, a minha visão sempre foi muito mais ampla do que o limite do meu estado. Eu sempre vi o Brasil e fora do Brasil com outra perspectiva de criação, perspectiva de ousar, perspectiva de criar e de fazer humor, não aquele humor rancoroso, aquele humor revanchista, que isso aí realmente não leva a nada, mas aquele humor que te induz a uma reflexão. Eu gosto daquele tipo de humor que você faz uma charge, que você, no primeiro momento, não entende, depois você olha novamente, ri e até chora. Eu acho que o sentido do humor gráfico também está nisso, da reflexão, porque hoje o que eu acho mais arriscado na atual conjuntura da comunicação é que nós estamos perdendo nosso poder de se dignar. A gente hoje não consegue achar nada ruim mais, porque sempre vem algo amanhã pior. Correto. Muito bem. Nós podemos passar agora para uma etapa em que a gente vai ter aí as perguntas da plateia. Eu estou vendo aí que já tem muita gente coçando aí, se preocupando em formular suas perguntas. Então, o pessoal pode levantar a mão, os microfones os microfones estão à disposição. Então, tem alguém já preparado aí para uma pergunta, querendo intervir nesse momento? Temos aqui já uma aluna, então o microfone vai chegar aqui, a Dani vai trazer. Ô, Botão, eu até falei uma coisa aqui no início, falei, é um prazer estar aqui, é um pouco óbvio, né? Se eu não eu tenho que estar aqui. Eu sou obrigado a estar Como é que é lógico? É um prazer estar aqui. Muito bem. A Carolina, né, Carolina? Muito bem, pode perguntar, Carol. Boa noite, eu sou estudante de jornalismo, eu ainda estou no primeiro semestre. E a minha pergunta é para você, Eduardo, que você trabalha no jornal, né? E a minha pergunta é, o que seria dos jornais e das revistas se não tivessem um humor gráfico para produzir opinião e dar informação à sociedade?
Bom, eu sou suspeito, eu vou falar que o humor gráfico é muito importante, que, né, os cartunistas têm que ser os profissionais mais bem pagos das redações, porque, afinal... Né, só que não é bem, atualmente, o que as redações pensam, né, as cúpulas das redações pensam, porque o humor está cada vez mais ausente dos jornais impressos, das revistas. Né. Eu acho que nunca a gente teve tão pouco espaço, né, e nunca foi tão pouco valorizado. Eu acho que talvez a gente tenha se tornado, na visão desse pessoal, supérfluo, entendeu? É a primeira parte que dá para cortar no momento de crise, né? E eu acho que é o oposto, né? A gente tem uma função de provocar reflexão que é muito importante, né? E eu vejo esses espaços diminuírem cada vez mais e vejo com preocupação, porque, falando especificamente no meu caso, eu tenho 31 anos de trabalho de desenho para a imprensa, né? Então, eu não sei para que rumo está indo esse mercado. Não sei daqui a 5 anos como vai ser, se a gente ainda vai ter mercado para trabalhar, né? Eu quero crer que é uma situação de transição e que a gente só está indo para um novo modelo que não sabe ainda como é, mas que vai dar para atuar. Mas tem uma preocupação da coisa não ser bem assim, que o mercado realmente acabe, né? Então, eu acredito que os meios de comunicação impressa tinham que estar valorizando, nesse momento, o nosso trabalho, em vez de preterir ou substituir. Okay. Obrigada. Gente, mais perguntas? Vamos lá. Professor Camilo, nós temos hoje aí essa questão da arte, que é parte do nosso tema, né? Quer dizer, a arte, ela é fundamental para fazer as pessoas pensarem, né? Então, como você vê a intervenção hoje do mundo artístico nesse momento, estimulando a sociedade a pensar sobre o que acontece, a pensar a sua realidade e, sobretudo, o futuro do Brasil? Realmente é bastante interessante essa questão da arte e da cultura nesse momento que a gente está vivendo, porque por vários motivos. Primeiramente, por esse aspecto que você comentou, Botão, da possibilidade que a arte tem, da característica que a arte tem, de atingir com uma força, uma velocidade, um impacto as pessoas, talvez muito mais forte do que outras linguagens. Mas teve, na minha opinião, um fato muito específico que aconteceu aqui no nosso país há pouco tempo, e tudo está acontecendo tão rápido, né? Eu posso estar falando de uma coisa aqui agora, que daqui a meia hora a gente vai saber que já tem mais uma outra notícia mais absurda acontecendo. Mas quando houve o fechamento do Ministério da Cultura, né? O governo interino assumiu, como se fosse um governo permanente, e, de repente, do dia para a noite, encerra a atividade de um ministério com o Ministério da Cultura. Isso, na minha opinião, demonstrou claramente para a gente, para todos os profissionais ligados à arte, à cultura, a visão que se tem realmente, né, a esses grupos, a visão que se tem da questão da cultura e da arte. Diferentemente do que nós acreditamos, ou talvez até por acreditarem também que a arte mobiliza, que a arte instiga, que a arte traz em muitos impactos, talvez até por isso tenha sido um bom motivo para já vamos diminuir o máximo que a gente pode esse tipo de espaço. Só que não deu certo, né? A reação foi tão intensa dentro e fora do Brasil que dali a poucos dias recriou-se o Ministério. E houve uma confusão, na minha opinião, muito grande entre os conceitos básicos de cultura, arte e entretenimento, por exemplo, né? O próprio nome das pessoas cotadas, né? Daniela Mercury vai ser a nova, né? Chegou a convidar, e outras pessoas assim. Inclusive o agrupamento com a educação, que é um processo muito diferente, né? Sim, e são duas áreas, duas dimensões extremamente importantes. E aí você fala, não, corta aqui, junta com aquilo. E isso tem acontecido demais, né? Isso acho que está contaminando todas as instituições no sentido de que, não, vamos cortar. Agora, aí eu faço uma pergunta. Se os países mais desenvolvidos do mundo, as sociedades mais evoluídas, mais ricas do mundo, todas investem, sem exceção, pesadamente em arte e em cultura,
Será que não, isso é uma coincidência? É evidente que não, né? Muito bem. Perguntas da plateia? Tem até a ver com o que eu falei, né? A primeira coisa que corta, né? No caso desse governo, né, o que a gente pode cortar? Porque eles tinham uma pressão muito grande para cortar ministério. A cultura, tudo bem, cortou a cultura, juntou com a educação, que é uma coisa que não tem nada a ver uma com a outra. Né? Exatamente. Embora sejam áreas Muito bem, extremamente afins. São áreas afins, mas têm especificidade. Vamos deixar a nossa plateia perguntar? marcantes. Vamos lá. Perfeito. Plateia, público, quem tem pergunta? Onde está? Onde está o microfone? Oi, Tem ali? temos uma pergunta. Se não temos, nós vamos tocando aqui. Botão, o problema é que você convidou as pessoas erradas, porque a gente fala pra caramba. Vocês querem falar e perguntar ao mesmo tempo, é isso? Não, porque o pessoal Vocês acha, perguntam e respondem, é isso? o pessoal acha que artista visual se comunica pela... Não, geralmente... Ou Depois não temos... fala nada, agora a ou gente já fala pra tem uma caramba. fila. Então a gente já tem a Marcela. Vamos A lá. Marcela está com o microfone ou não? Não. Então a Marcela está na fila, na sequência. Então nós temos a Laís e já temos fila, tá vendo? Olha lá, é só dar o start. Então vamos lá, Laís. Primeiramente, boa noite a vocês. Eu sou a Laís, sou estudante do primeiro semestre de jornalismo. E eu gostaria de saber se, de certa forma, vocês acham que ao ver as pessoas, ao verem a arte de vocês, se elas podem ser instigadas a pensar sobre o favorecimento ou desfavorecimento de vocês em relação a algum partido político. Vou começar com o Fred essa questão, então. Fred. Isso, na minha vida, realmente foi uma coisa muito comum, né? Porque, como eu falei anteriormente, eu sempre busquei no humor fustigar a curiosidade. Você cutucar o cão com a vara curta. E, muitas vezes, a gente tem essa resposta de imediato. E eu acho que a função do humor, ela está mais além de que a questão só do comodismo e de você Isso é que eu chamo de cutucar onça com vara curta, tá vendo? e dar uma resposta imediata. Então, eu acho que o interessante do cartunista é a visão plural que ele tem do mundo, né, da sociedade, de uma forma geral, e da política, e ele pode, muito bem, explorar esse conhecimento que ele tem, de forma que ele intrigue tanto um lado quanto o outro. Ele se mantenha neutro, mas com a informação correta ao seu lado. Batistão, um cartunista pode ser filiado a um partido? A pessoa física do cartunista pode. Eu acho que o cartunista não deve ser. O profissional cartunista, entendeu? Eu tenho direito a ter o meu partido. Agora, na hora que eu estou fazendo a charge, estou me colocando no lugar do chargista, porque eu trabalho muito mais com caricatura. Mas eu acho que o ideal é que o chargista tenha a neutralidade suficiente para não ser partidário no trabalho que ele faz, né? Eu acho que ele tem que atacar os pontos negativos onde quer que eles estejam, né? Camilo, quer falar sobre o partido, não? Não, eu até que você me intimidou aquela hora. É interessante essa questão que o Batistão comentou de procurar identificar onde está o ponto, vamos dizer, entre aspas, onde está o seu alvo. Isso é muito importante e é difícil. Porque, por exemplo, no humor gráfico, a própria história do humor gráfico, quando ele surge na imprensa, desde o século XVIII, se firmou no século XIX, e assim veio, o alvo principal do humor gráfico é o poder. Isso é evidente, né? E até o seguinte, o pessoal fala, não, mas na caricatura não é assim. Na caricatura não tem crítica. A caricatura é uma coisa divertida. Mas a caricatura é uma forma de eu pegar o seu rosto e distorcer aquilo que provavelmente você menos gosta. Distorcer não, ampliar. Então, é sim uma forma de crítica. Você tem o elemento da sátira, né? Você tem a sátira, por exemplo. E isso todas as categorias do humor gráfico têm. Mas no caso da charge, por exemplo, você geralmente trabalha com fatos agora, que está acontecendo agora, na política, na economia e tal. E a tendência do chargista, se ele não tomar cuidado, olha só que interessante, quer dizer, o meu alvo é o poder. Mas o poder não significa necessariamente quem está num cargo, né? Imaginemos uma cidade pequena, por exemplo. E o Fred conhece isso muito lá, porque muitas vezes você me relatou, né? E você tem uma cidade pequena, pobre, etc. Tem um prefeito, não tem? Tem a Câmara e tal. Mas tem um coronel, não é? Tem o coroné,
que o cara que... O poder, na verdade, não está naquele prefeito. Então, quando você identifica o poder com os cargos, você pode perder completamente a ideia do alvo, né? Então, o que está acontecendo no Brasil hoje, por exemplo, é o seguinte: será que é quem ocupa ou existe um outro poder? Isso é muito complexo, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que a questão do seu partido não deve estar pautando o seu trabalho. Isso não faz sentido. Correto. Marcela Freitas. Primeiramente, fora Temer. E eu gostaria, Tá gostaria de perguntar para os três, mas se for para direcionar para o Camilo, eu gostaria de... Na verdade, não é bem uma pergunta. Eu gostaria que você comentasse um pouco, entra um pouco na sua última resposta, mas a importância do humor gráfico na atual conjuntura política do Brasil. Tá vendo, Botão? Não sou eu que falo demais, eles que estão provocando. E não sei porque a pergunta foi para você, né? Eu não sei, mas enfim, a importância do humor gráfico. Eu acho que são nesses momentos que o humor gráfico mais se apresenta, nos momentos de crise. Porque, primeiro, por essa característica do poder, isso já é uma... E da síntese. Né? Você não vai fazer... Tem até uma coisa que a gente percebe nos estudos, nas pesquisas que a gente realiza, que é praticamente impossível uma pessoa passar por uma página que ele esteja folheando alguma coisa, e se tiver uma arte de humor gráfico, ele não para e vê. É praticamente impossível, a gente é fisgado. Tem uma caricatura, você para e vê. Olha, eu estou olhando aqui o público, aqui, logicamente, como é que eu vou olhar o público? Tem várias... Ali eu paro, né? Nessas duas figuras... Pois é, né? Olha só como o humor, a imagem, ela puxa o seu olhar. Então, numa página, às vezes eu não leio uma matéria, eu nem vejo uma foto, um anúncio, mas se tiver uma obra de humor gráfico, eu vou ver. Então, é de uma importância fundamental, porque ele é crítico, porque ele busca questionar o poder, porque ele é instantâneo, isso é muito bom, isso é muito forte, e principalmente porque tem humor. O humor é uma coisa que todos nós sempre desejamos e sem isso a gente não viveria. Então, eu acredito que é um papel fundamental, quer seja para um lado ou para o outro, mas para se colocar. Fred, você acha que nesses momentos de tensão, como esses que a gente vive agora, né, o humor gráfico ele contribui para tensionar ou para distensionar esse processo político? Eu acho que ele serve para distensionar. E agora me vem à cabeça uma charge que eu fiz logo quando assumi aquela quantidade de denúncias contra o Eduardo Cunha, que eu fiz um agente da Polícia Federal indagando o Eduardo, e o cara perguntava: Eduardo, e essas contas na Suíça? E esse dinheiro na Suíça? Eles não, é sua conta. Quer dizer, você lamentou, né, Fred? Foi aquele momento daquela tensão, e você, com humor, você descaracteriza tudo. Você brincando, quer dizer, e vira, né, uma piada, e você depois começa a pensar e refletir a função de cada um naquele quadro. Mas ao distensionar, Fred, não impede que a pessoa reflita sobre a seriedade daquele tema que o país está vivendo? Eu acho que distensiona e tensiona ao mesmo tempo, né? Isso é uma característica legal, porque ao mesmo tempo que pode dar uma desanuviada, o cara dá uma gargalhada, no momento seguinte à gargalhada vem a reflexão, né? E nem toda charge provoca gargalhada, né? Tem charge que deixa você furioso, né? Eu acho que essa é a função nobre da charge, né? A reflexão mesmo, né? Nós temos, por exemplo, esse episódio agora do estupro coletivo. Né? Quer dizer, como trabalhar isso do ponto de vista do humor gráfico, né? É delicado fazer humor com isso, né? É bem delicado, né? Então, para um chargista se manifestar num assunto desse, ele tem que ter um cuidado muito grande, porque qualquer coisa pode resvalar para o mau gosto ou pode gerar uma interpretação que às vezes nem o próprio chargista pensou. Aconteceu isso, assim, houve isso em grandes tragédias no Brasil, o incêndio da Boate Kiss, que eu me lembro, que houve polêmica com charges, porque o chargista tinha uma intenção e foi entendida de outra forma. Então, requer um cuidado muito grande, né, esse tipo de tema.
É porque aí também tem a tendência, né, de cada público envolvido, né? É uma coisa muito complexa. E o chavista ele pode entrar na questão do humor negro. Inclusive, o pessoal me pediu para fazer uma charge a respeito. Eu não publiquei, mas fiz. Eu posso falar, né? Pelo menos isso. Você pode contar a charge. O delegado estava interrogando lá a menina e perguntou como é que foi. Foi duro, muito duro. Pois é. Porque me parece que requer muita sensibilidade, conhecimento histórico, maturidade política, né? Porque a manifestação de caricatura, de cartoon nesse momento pode ser importante para ajudar a pensar, não é isso, Camilo? Por exemplo, essa questão do estupro coletivo e tal, é muito possível você, inclusive, realizar uma charge, né? No caso seria mais uma charge mesmo. Mas aí é que está. Se a gente tem clareza de qual é o alvo, você estará, na verdade, em defesa da vítima, de quem está no lado oposto ao poder. E naquele momento existia sim a vítima e existia o autor do desequilíbrio, do crime, etc. Então, não sei, eu não havia pensado nisso, mas com todos os temas, essa pergunta eu já vi em alguns debates e é muito polêmico. Existe algum tema ou algum fato que não poderia ser retratado pelo humor? A tendência de todos nós é dizer não, todos os fatos são possíveis e devem ser pensados como uma possibilidade mesmo, um desafio de humor gráfico. E se ele te distensiona ou se ele tensiona, me parece o seguinte, eu concordo com os colegas, ele distensiona no sentido de que tira aquela carga de peso, de ódio, de tensão, mas, ao mesmo tempo, ele provoca o próprio riso, que não é necessariamente uma reação imediata que a gente tem, mas o riso é uma reação a algo que acontece rapidamente, é uma informação muito rápida e que a gente não tem como reagir, seria quase que involuntário. Então, por isso que a gente ri quando... Quer dizer, alguns não, mas... Às vezes você ri quando acontece uma coisa absurda, o cara está caminhando aqui, ele leva um tombo, bluf, de uma hora para outra, e, as pessoas riem, mas sem querer, eu não quero, diz, o que eu estou fazendo? Segundo os teóricos, estudiosos, é que o seu pensamento, todos nós, para sobreviver, a gente observa as coisas e estamos alguns milésimos de segundo pensando no que vai acontecer daqui a pouco. Então, quando eu paro e vou falar uma palavra, você já está imaginando que eu vou falar tal palavra. Não é assim que a gente se comunica? A gente está sempre antecipando... Camilo, eu estou vendo ali o professor Josué está muito ansioso ali para fazer a pergunta. Opa, o professor Josué é atrás do professor Josué. Opa, por favor. Cortaram meu microfone aqui. Então, não pode. É contra a liberdade de expressão, tem que ser plena. Quero fazer democracia. Pois não. Uma pergunta para vocês. Pois não. Meu nome é Garriba e com a tensão que está vivendo o mundo atualmente, certo? O humor vem mesmo para quebrar tudo isso aí, não é verdade? É a tensão, é as notícias ruins, é o estrupo. Eu queria só fazer uma pergunta. Hoje e depois, vai ter alguma coisa para a gente comer? Essa pergunta eu vou passar para o professor Gustavo, então, responder, né? E o tema a gente não quer só comer. Não, olha, por isso que a gente fez questão de incluir no tema, né? A gente não quer só comida, então supõe que comida a gente quer, não é isso? Muito isso já bem. está resolvido. Né? Eu não sei se aqui tem mais gente para perguntar. Gente, esses alunos de jornalismo que estão na primeira fileira estão reprovados já. Fiquem sabendo disso. Fiquem sabendo disso, não é para sentar para fazer número na plateia, não. Então vamos lá, gente. Cadê o microfone? Me informam lá do tempo, é sempre uma pressão, né? O Botão, Camilo, enquanto o pessoal se organiza aí, se quiser até uma sugestão, levanta, ela vai passando. Se levanta e fica com o microfone a postos aí. Fica com o microfone a postos. Isso. Só para concluir, essa questão do humor é uma belíssima estratégia, né, para a gente receber a mensagem. Então, às vezes os alunos perguntam, por que a publicidade, tem a professora Rosana aqui, o professor Adolfo, dos cursos de comunicação, da área de publicidade, por que a publicidade utiliza tanto o humor? Vocês devem ter reparado isso, né? Todo mundo repara isso. As propagandas mais premiadas no mundo são baseadas no humor.
As brasileiras são consideradas as melhores do mundo e são baseadas no humor. Mas por que se utiliza tanto humor? Porque o humor derruba a barreira para receber a mensagem. Tudo bem que o objetivo é vender o produto, é vender a ideia, é vender o papel do cliente dele. Mas é uma excelente estratégia. Então, o humor, ele pode distensionar, tensionar, mas ele derruba a resistência natural que a gente tem para receber a mensagem. Você pode até não gostar depois, mas que você se abre para receber, você se abre. Bom, temos uma pergunta, então. Isabela, né? Meu nome é Isabela, sou estudante do primeiro semestre de jornalismo. A minha pergunta é relacionada aos três. Com a influência que o humor gráfico tem na sociedade, qual seria a dificuldade de vocês em produzir? Eu falei que não era para perguntar para os três, né? Mas tudo bem. Desculpa. Tudo bem, perguntou para os três. Fred, a dificuldade que vocês têm hoje? Olha, a minha maior dificuldade é tempo. Porque, na verdade, eu sou cartunista, mas eu trabalho com N coisas, menos o cartoon. Então, quando eu vou desenhar, já é à noite. Eu sou jornalista formado, tenho formação em desenho industrial, e tenho um escritório que trabalha na área de programação visual, artes gráficas, projetos especiais e também marketing político e eleitoral. Então, meu tempo realmente é muito curto e eu passo o tempo criando piada na cabeça para poder depois ir para o papel. Então, criar meu acervo é exatamente em função disso. E, assim, eu acho que eu não reclamo porque eu acho que minha ligação com o povo, com a população, o contato direto com a população é que me faz estimular para criar um humor muito mais próximo da realidade da população. Batistão, a velocidade de queda dos ministros do governo interino é uma dificuldade? A dificuldade para o governo, né? Para vocês não, para vocês é uma facilidade. É uma facilidade. Não, a gente não tem o que reclamar de tema no Brasil, no mundo todo, mas o Brasil é pródigo, né? E momentos de crise são mais pródigos ainda, né? Então, tema não falta, né? Quando eu reclamei aqui de falta de espaço, tudo bem, a gente tem o Facebook, a internet para publicar o que a gente quiser, né? Só que a gente, em princípio, tem que viver do que a gente faz, né? Então, se eu publicar no Facebook, eu não vou receber por isso. Precisa haver postos de trabalho para os humoristas gráficos, né? Até para eles terem estrutura para produzir mais, né? Porque produzir, a gente produz o tempo todo, né? Não tem espaço de vazão, né? E o espaço de vazão que eu digo é a mídia estabelecida mesmo, né? Não simplesmente eu publicar no meu blog ou numa rede social, né? Camilo, o jornalismo vive esse problema hoje, quer dizer, a questão dos modelos de financiamento que estão sendo repensados, o modelo de negócio do jornalismo, né? O humor gráfico ele está muito assentado no jornalismo impresso, porque se isso ocorre, isso é uma dificuldade nesse momento em que a transição é para o digital, né? Historicamente, o humor gráfico ele é ligado, não tem como separar, é da imprensa. Por exemplo, se você migra do papel para a tela, por exemplo, isto em si não seria um problema, né? Porque você está mudando o suporte, mas o conteúdo, enfim, você continua na imprensa, mas é uma imprensa num outro canal, num outro suporte. O problema maior não é se vai continuar na mídia impressa ou vai passar para digital. O que eu acho que o Batistão está colocando muito bem é que o pensamento das lideranças da imprensa, no caso, e é uma questão da imprensa brasileira, interessante isso, porque o professor Gustavo, que sempre foi ligado também à área impressa, né, já foi editor de revistas, de jornais, tem a pós-graduação em estudos de jornais, sabe que o Brasil foi muito forte nos espaços para o humor gráfico. A gente sempre tinha jornal que vivia só de humor gráfico, Pasquim, as revistas da Circo e etc. A questão é que o que foi modificando, me parece, é o entendimento da importância e do valor dessa arte pelos que decidem dentro da imprensa. Então, não interessa se é no papel, se é na tela. Este eu acho que é o grande problema, né, Batistão? Eu acho que, enquanto isso acontecer, e o nosso papel é colocar esse questionamento, né? E o nosso e de vocês. Porque a gente não faz a arte do humor gráfico para colocar na parede nossa, né? Ela só vai ter vida se ela for em direção a vocês e vocês
também responderem a isso. Enfim, se a gente acha que reagir, pode ser que haja mais sensibilidade dos editores. Essa bancada à nossa esquerda aqui, nós temos aí cabeças pensantes importantes, né, que temos o professor Queiroz, o professor Adolfo Queiroz, foi um dos criadores do Salão Universitário de Humor. Quer dizer, vocês também estão convidados a perguntar, né? Vocês podem contribuir conosco aqui. Temos alguém na fila? Aliás, o Adolfo, ele foi criador do Salão Internacional também. Também. Em 74. É um jovem, você pode perceber, mas ele era mais jovenzinho ainda, né? Uma criança. Apesar de ter feito essas coisas há bastante tempo, Sim, ele continua muito jovem. Continua jovem. Exatamente. Então, temos aqui o Gabriel, né? Pois não, Gabriel. Meu nome é Gabriel, jornalismo. A minha pergunta é para o Fred. Você falou antes que gostava de uma charge de humor... uma charge de humor que veja depois e dê risada, gostosa. Você acha que a charge do Charlie Hebdo era mais ou menos nesse estilo? Olha, eu particularmente, eu não gosto muito daquele tipo de humor, porque ele na verdade, ele extrapola o limite do humor, extrapola o limite da liberdade de expressão e parte para o insulto. Então, a partir do momento que você passa a insultar, então você passa a provocar. Então, se você provoca, pode ter uma reação do lado de lá para cá. Então, eu acho que é muito arriscado. Você tem que fazer o humor pelo humor. Você tem que fazer o humor baseado em fatos. Normalmente é o que eu faço. Eu me baseio nos fatos. Então, eu vou ler, eu vou pesquisar para poder tomar minha decisão. Quer dizer, eu tenho que conhecer o contexto para poder saber o que é que eu vou fazer. Porque, a partir daquele momento, a opinião é minha. Você vai ser jornalista, você sabe disso. Você vai ter que pesquisar várias coisas para você opinar. Porque, caso contrário, você não pode ficar levando o recado dos outros. Porque, senão, disso aí, você não vai ficar se transformando num profissional medíocre, que todo mundo vai manipular a sua informação. E você, na verdade, as pessoas estão na universidade, estão lendo mais e pesquisando mais, para exatamente evitar esse tipo de coisa que ocorre hoje no dia a dia, principalmente em função da internet, que ela tem uma velocidade muito grande da informação, ao mesmo tempo que não tem consistência nenhuma. Se você vê a informação da agora, daqui a 10 minutos ela já pode mudar completamente, porque não se tem mais uma pesquisa e a maioria não mais procura saber o que aconteceu. Então, é muito bom vocês, como futuros jornalistas, nunca acreditar na primeira versão. Então, buscar outra versão para tirar a sua própria conclusão. Patrícia? Boa noite, meu nome é Patrícia, sou estudante de jornalismo do primeiro semestre e minha pergunta, na verdade, é para os três, se vocês... Não tem problema nenhum. Né? Professor Botão. Se vocês já sofreram algum tipo de ameaça no meio político por ser... charge, mas tem pessoas que não levam para o bom caminho. E se vocês já sofreram algum tipo de censura no local de trabalho de vocês para não postar aquela tal charge. Essa vale para os três, né? A questão da ameaça, a questão da censura. Vou começar pelo Batistão. Eu, por não trabalhar diretamente com charge, eu estou menos exposto, né? Então, eu costumo dizer que eu não tenho histórias emocionantes para contar nesse quesito, né? Assim, não tive um episódio de ameaça externa, até porque eu acho que eu nunca atingi alguém nesse ponto, né? O máximo que eu fiz foi uma caricatura que depois eu fiquei achando que era de mau gosto, mas eu não sei nem se o caricaturado viu, né? Agora, os chargistas eu acho que sofrem bastante, né? Correm esse risco, né? A questão da censura externa, da censura interna da própria empresa onde você trabalha, ela existe em maior ou menor grau. E isso, às vezes, você acaba até assimilando isso e antes dela vir, você já se previne e já faz uma autocensura, né? Na verdade, a autocensura nada mais é que você usar o bom senso, você saber até onde você pode ir, né? Você saber conhecer o veículo onde você está publicando, você saber até onde você pode chegar dentro daquele veículo, né? E também conhecer o público que ele vai atingir, né? Na verdade, o público é cada vez mais amplo e heterogêneo, então a questão do público, a preocupação é a que você teria normalmente. Agora, o veículo onde você publica pode variar muito o grau de liberdade que você tem, e você tem que saber disso na hora de fazer, né? Não é por isso também que você não vai testar esses limites, eventualmente, né?
Fred. Olha, como eu falei anteriormente, você quando lê, você pesquisa, você tem segurança no que faz. Aconteceu um fato interessante comigo. Eu sou muito amigo do pessoal do Movimento Negro de Campina Grande e fiz alguns trabalhos para eles várias vezes. E nos 100 anos da libertação dos escravos, o Brasil tinha uma propaganda de governo muito forte sobre isso, mostrando que o negro aqui ela tinha liberdade, era feliz e tá. E eu fiz uma charge que mostrava a televisão, o negro aparecendo com os braços abertos feliz, e abaixo as amarras da discriminação, do preconceito, da perseguição e tal. O pessoal do movimento não entendeu e fez um abaixo-assinado, mandou para o jornal, dizendo que era inoportuno no trabalho, essa coisa toda. E o editor me procurou, perguntou se eu queria responder. Você respondo, no ano que vem eu respondo. Esperei um ano, no dia 13 de maio eu fiz uma charge, um negro triste, com a placa. Só não fiz uma homenagem ao negro, porque na hora deu um branco. Camilo. Eu me lembrei de um outro debate que nós tivemos, e que foi mais ou menos uma pergunta nesse sentido, da história do Da Costa, né, que é um grande cartunista e também do nosso júri, que teve até processo, foi condenado, etc. E depois ele vai poder contar essa história para vocês. E só para esclarecer, o Batistão, ele não sofre nenhum tipo de pressão, nada, porque quem conhece o trabalho dele sabe que ele faz a caricatura e o caricaturado fica mais bonito na caricatura do que de verdade. Nem sempre. Então todo mundo quer ser caricaturado por ele. Mas eu tive uma história de censura que foi algo assim que parece cômico, né? Surreal. Quando eu comecei na Folha de São Paulo, tinha 20 e poucos anos, e fui para lá através de um concurso que eu ganhei como ilustrador. Eu não era chargista. Até hoje não é predominantemente a charge, é mais a caricatura. Mas, enfim, eu era ilustrador. E veio uma matéria sobre o Collor, à época, que ele tinha tomado uma série de atitudes, e o autor daquele texto, daquele artigo, dizia que ele estava se aproximando de algumas atitudes do Hitler, né, rasgando a Constituição, etc. E tal. E eu concordava com o autor, falei, pô, que prato cheio. E fiz, ainda era preto e branco e tal. Eu fiz uma caricatura do Collor, com o bigodinho, evidentemente, né, e rasgando, comendo a Constituição. Feliz da vida. Aí entreguei para o editor. Naquela época a gente fazia no papel, tinha que entregar. O Serginho lembra disso, que é o nosso técnico da área de artes gráficas. Aí tinha que fazer a foto, fazer fotolito. A hora que eu entreguei para o editor, ele falou, mas o que é isso aqui? Eu falei, é a ilustração desse artigo que chegou aqui, tal. Ele falou, não, essa ilustração vai cair. Como vai cair? Mas por quê? Que censura? É que, naquele instante, o Collor estava sofrendo um processo da Folha de São Paulo, porque pouco tempo antes ele tinha mandado invadir a Folha de São Paulo. Não sei quem se lembra, o pessoal, Paulo Roberto Botão, mais antigo, que ele mandou a Polícia Federal invadir. Ele também não parece tão antigo. Se puder ser mais breve na resposta, professor. E aí, nesse processo, a orientação dos advogados era que não mexesse com o Collor. Então, cara, não, você não vai sair. Mas está no artigo. Ah, é? Ele olhou o artigo e o artigo também não. Quer dizer, coitado, o autor ainda ficou sem o artigo. Foi uma vivência, guardei, está até hoje lá em casa. Então, foi a minha experiência. Professor Adolfo Queiroz. Batistão, você, como eu, Camilo, Fred, todos aqui, assistiram à agonia do Angeli na Folha de São Paulo. Os últimos tempos do Angeli, assinando as tiras diárias, foi um processo penoso de despedida de um profissional que, por 30 anos, contribuiu para que a nossa área se arejasse, risse, pensasse. É justo exigir de um artista, é justo exigir de um ser humano que produza 1, 2, 3 excelentes ideias todos os dias sem ficar louco? Não é, né? Não é, mas eu acho que a vida o chargista, o cartunista, o caricaturista não deixa de ser um trabalhador braçal também, né?
Tem muito mais disso no nosso trabalho do que as pessoas pensam, que é fazer humor, é fazer graça, sabe, desenhar é uma diversão, e não é, quer dizer, é também, você trabalha no que gosta, que já é uma dádiva, mas em certos casos a carga de trabalho é enorme, entendeu? E o processo criativo, parece que não, porque você vai lá, às vezes resolve o desenho rápido, mas para você resolver aquele desenho em 15 minutos, você gastou um dia inteiro queimando os neurônios, né, para fazer aquilo, né? É mais ou menos como o jornalista. Se você tiver 2 dias para fazer, você vai demorar 2 dias. Se você tiver 15 minutos, você faz em 15 minutos, é isso? Mais ou menos. É o nosso deadline. Cada um tem um processo, mas assim, matar um leão, 2, 3 por dia, realmente é uma coisa que, para qualquer, acho que em qualquer área, né? Não é humano, né? E tem gente que consegue, só que paga um preço, acaba pagando um preço antes ou depois, né? Eu acho que o Angeli pagou esse preço, né? Eu acho que comprometeu a saúde dele, né? E ele é um cara genial, absolutamente, né? Assim, para aparecer outro Angeli, acho que demora, né? Andressa? Meu nome é Andressa, sou estudante de jornalismo, e vocês falaram um pouco sobre censura, e eu gostaria de saber como é que vocês lidam com as críticas ao humor na sociedade. Hoje tem essa coisa, quer dizer, quando você publica uma matéria, a gente vê lá os comentários, às vezes os comentários desfazem tudo que você fez, né? No caso de material publicado também em sites, existe também esses comentários que vêm como resposta, crítica e sugestão. Acho que é um pouco isso que, né, Fred? Qualquer coisa que você me pergunta, eu tenho experiência nisso. Ele também é antigo. Foi bem selecionado aqui para a mesa, né? Aliás, o critério foi esse, foi a antiguidade. Aqui eu cheguei aqui com Vem da esquerda para a direita a antiguidade, é isso? Exatamente. Então, veja bem, teve essa questão de você abrir espaço na internet para que as pessoas comentem é muito relativo. Então, eu fiz uma charge quando o Michael Jackson morreu, eu mostrei, estava aquela polêmica, ninguém sabia de que ele tinha morrido exatamente. Eu fiz um ambiente de necrópsia, e o médico dizendo mais ou menos uma coisa assim: monocromia, a causa da morte foi monocromia. Nasceu preto, era branco e agora vai virar cinza. Caramba! Eu recebi um monte de críticas, e todo mundo metendo o pau. Será que ninguém pensou nisso? Aí lá bastante, depois de umas 100, chegou um cara e disse: espera aí, o cara não disse que era Michael Jackson, não tem a caricatura de Michael Jackson, não tem o nome de Michael Jackson. Por que vocês estão dizendo que é Michael Jackson? Está dizendo aquela questão de imediatismo, você está envolvido com a sociedade, com o fato, você lê a charge e você já puxa para alguma coisa que você tem como defesa, entendeu? Sem interpretar o que aconteceu. Eu não critiquei, fiz uma crítica, não foi uma crítica pessoal, que inclusive eu gostava muito do Michael Jackson, mas foi uma crítica de momento. Eu critiquei o momento, o fato, e o fato de que os médicos não descobriam de que ele tinha morrido. Só isso. Bom, e tem aquela coisa também que a frase do Humberto Eco, né? Agora todo mundo é crítico, né? Todo mundo acha que entende daquilo e que vai fazer uma análise. E muitas vezes é agressão pura, né? Então você tem que saber discernir, você tem que saber separar o cara que está criticando com base nas próprias opiniões ou enfim, que tem algum critério para comentar aquilo, do cara que simplesmente quer agredir, né? Dos haters, que tá cheio disso agora, né? E tem a ditadura do politicamente correto, que eu acho que é o inferno atual de qualquer humorista, né? Seja gráfico, seja humorista de texto, de TV, enfim. Eu acho que sim, o cara tem que usar. Mas o politicamente correto também não tem servido muito para combater os excessos, o mau gosto. Eu acho que o princípio seria esse, mas não é. Na verdade, isso é muito extrapolado, entendeu? Aí palavras acabam sendo proscritas, você não pode usar, entendeu? Isso acaba cerceando demais. O cara, às vezes, com medo da reação, com medo até de processo, né? Ele acaba deixando impedindo que as ideias fluam, né?
E nem todo caso que você vai publicar, nem toda charge que você vai publicar é de mau gosto necessariamente, né? Então, você tem que se permitir um pouco ousar também, né? Ele falou do Charlie Hebdo, né? Aquilo é um exercício radical da liberdade de expressão, que muitas vezes dá errado, na minha opinião também, né? Mas eles levam isso ao extremo, a liberdade de expressão. Eu imagino o seguinte, isso que o Batistão falou lembrou Humberto Eco, né? Que agora todo mundo, a gente vive a ditadura da opinião. Muito interessante isso. Porque a pessoa é completamente diferente, opinião e posicionamento embasado. São duas coisas distintas. A gente fala isso muito para os alunos, né? Opinião todo mundo pode ter, lógico. Agora, você imaginar que isso daí você então vai expor, como por exemplo acontece, coloco uma imagem, uma arte que eu faço. Se, por exemplo, ela está no Facebook, é muito interessante. As pessoas se sentem, não sei de onde tira isso, convidadas por mim a entrarem na postagem, falarem um monte de absurdo, às vezes, muitas vezes, sem entender o que foi dito ali, né? E dizer isso decretando como se fosse, entre aspas, o meu editor, chefe. Quer dizer, a pessoa tem direito de fazer isso. Só que quando você acha que você pode e deve opinar em tudo, você pode estar, na verdade, caindo numa cilada. Isso é um problema, que é o que Humberto Eco dizia. Então, isso acontece, a gente recebe, lógico, críticas, né? O problema é que o humor, o Jaguar que dizia, o Jaguar, um dos grandes cartunistas, é da época do Adolfo Queiroz também, né? O Jaguar, mesma idade mais ou menos, Adolfo? Mais. O Jaguar ele era ídolo do Ziraldo, não é ainda, então tem uma ideia. O Jaguar é genial. Esse debate está sendo uma ofensa aos idosos. Não, então, mas veja bem. Ao contrário, nós estamos enaltecendo. Veja bem, o Jaguar dizia o seguinte, não existe humor a favor, o humor tem que ser contra. Então é muito difícil, entendeu, Botão? Não, você vai ter que tomar todos os cuidados, quer dizer, é por isso, porque o humor vai contra o poder. Então é muito difícil você fazer agradar todo mundo, mas faz parte. O que me parece é que o que intensifica essa questão da crítica é que a obra de humor, ela permite uma interpretação muito livre, muito ampla e muito pessoal, individual. Talvez por isso a crítica seja até mais intensa e até plural, de onde você às vezes menos espera, né? Ela vem de onde você menos... Mas é importante dizer que, assim, que ninguém está querendo que não critiquem, tá? Lógico, podem. A crítica é livre, né? A crítica é livre e importante para o processo criativo, inclusive. Claro. A pessoa evolui com a crítica, mas eu acho que o próprio artista, o próprio humorista tem que saber separar a crítica da agressão gratuita, né? Correto. Temos mais uma questão. Então, se identifica, por favor. Ana, estudante de psicologia, e eu queria saber a opinião de quem se sente confortável, de todos, sobre o atual governo Temer e como vocês relacionam a arte de vocês com isso, com essa conjuntura política. Então vamos passar rapidamente agora. Nós estamos indo para o final um pouco mais. Então vamos passar pelos três, Fred. Eu acho que o momento político no Brasil, nós temos, como cartunistas, nós temos Temer. E vocês têm Temer. Então... Muito bem, objetividade. Fred, desculpe. Boa, ele resumiu. Eu tenho a minha opinião, se eu externar aqui, eu posso estar influenciando, ou podem ligar isso ao meu trabalho, entendeu? Enfim, eu acho que o Fred resumiu perfeitamente. A gente tem tema e vocês têm Temer. Você viu atrás da Batistão, acho que o pessoal ali está também externando, é um espaço a gente não estávamos olhando aqui atrás, há uma manifestação aqui silenciosa. Bom, aquela primeira pergunta que a gente respondeu sobre a questão da cultura e da arte, que eu citei do Ministério da Cultura, né, que foi fechado, eu acho que responde a minha opinião. Ok, temos mais uma questão aqui. O Sérgio, ele é mais antigo que o Jaguar. Então, Sérgio, por favor. Pois é, eu ia falar exatamente isso. Eu sou do tempo que o cartunista, humorista era de esquerda. E o Brasil hoje virou tão surreal que tem humorista de direita. Isso não pobre de direita, é meio esquisito, entendeu? Então,
Vocês estavam falando isso daí de ser partidário ou não ser partidário. Eu queria saber de vocês como é que vocês veem hoje esse humor de direita, ou se existe humor de direita. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, na televisão, né, humoristas de direita. Às vezes ele entra naquele negócio do preconceito, do politicamente correto, que ele acha que ele pode falar tudo, né, inclusive besteira, etc, etc. Mas, na verdade, ele está tomando um partido. Né? Ele não é que ele está fazendo humor, ele está tomando um partido. Ou é direita ou é de esquerda, não sei. Eu queria saber como é que vocês veem isso, principalmente isso. O humor de direita existe, e se ele existe, se ele é... Tá, então vou começar aqui à minha esquerda. Você vê que eu não me coloquei aqui à toa, né, desse lado, né? Mas eu acho que a direita está saindo da toca, de maneira geral, no Brasil. A direita estava muito retraída, muito na dela, né? Eu acho legítimo ter uma direita, as pessoas terem posição de direita, mas eu acho que a extrema-direita está se manifestando agora de uma maneira... Eles estão dominando agora, eu acho, né? Está um momento muito propício para isso, que, na minha opinião, foi muito causado pela tentativa de esquerda que foi feita no Brasil, né? Eu acho que a esquerda no Brasil acabou não dando certo e propiciou essa... Mas, enfim, eu falei que não ia me manifestar politicamente, já estou começando... Mas é legítimo que haja um humor de direita nesse contexto. Eu acho que agora ele está se tornando talvez até dominante, né? Camilo? Serginho, eu li de alguns cartunistas, alguns não, eu li de um, mas imagino que haja outros, quase que apoiando o Bolsonaro, por exemplo, que é quase que uma figura unânime, né? Unânime contra, todo mundo é contra, mas tem gente que simpatiza, tem gente que simpatiza, e ele é um É bem menos unânime do que... Ele é um pré-candidato até, enfim, ele é um representante talvez dessa lógica que você está falando da direita ou da extrema-direita. Então, como o Batistão disse, é legítimo, acho que tem que ter todas as manifestações. A questão do cartunista, que você falou, é que fica estranho, na minha opinião, porque se você entende que o humor é exatamente você se contrapor ao poder econômico, ao poder político corrupto, você, de uma certa forma, está tomando partido de quem está do outro lado. Não é? Quer dizer, quem está sendo oprimido. Então, normalmente, se você tem uma ideia mais à direita, é muito difícil você não estar ao lado de ideias de poder. Então, fica meio contrassenso mesmo, né? Um cartunista defendendo o poder. Mas... Vamos lá, Fred. Eu acredito que o cartunista, quando ele toma realmente uma posição partidária, ele corre o risco, né? E como corre o risco de ficar pelo caminho. Porque as ideias dele vão começar a ser direcionadas apenas para uma linha de pensamento partidária que ele tem. Então, ele vai perder o espaço de crítica e vai ser simplesmente um porta-voz das vontades de determinados grupos políticos e sociais, só isso. Muito bem, nós estamos caminhando aí para o final do programa. Temos mais uma pergunta aqui, Beatriz. Meu nome é Beatriz, eu sou aluna do primeiro semestre de jornalismo. Batistão, você falou que o cartunista ele é o primeiro que roda, assim, quando tem corte de gasto, né? E a gente sabe que é muito difícil trabalhar com arte no nosso país. Sorte que em Piracicaba, felizmente, a gente tem o Salão de Humor de Piracicaba. Qual a importância de se ter um salão voltado para o universitário? Bom, Piracicaba acho que é a capital brasileira do humor, né? Acho que todos os humoristas gráficos do Brasil devem muito a Piracicaba. Eu acho que é unânime, aí sim é unânime, tem um carinho, todos eles têm um carinho muito grande por essa cidade, né? Pelo que representa o Salão Internacional e pelo que representa esse salão da Unimep, né? O universitário, que está indo para o 25º ano que vem, né? Aqui é o grande celeiro do humor nacional, eu acho, né? Existem outros salões pelo Brasil, mas eu acho que aqui a plataforma
de onde são lançados os grandes profissionais do humor gráfico do Brasil, né? Tem sido assim até hoje, e eu espero que continue, né? Eu espero que não morram esses salões e que haja vazão para esses talentos que aparecem aqui, né? Porque o meu medo é que todos esses talentos que aparecem aqui todo ano não tenham onde aparecer depois, entendeu? Onde publicar, né? Porque eles despontam aqui, mas eles precisam ter depois uma vazão para o trabalho deles, né? O que me preocupa é justamente isso, né? Eu não sei se o cartunista é o primeiro que roda, mas é um dos primeiros, com certeza. Fred, você que abraçou Piracicaba, seja no Salão Internacional, seja no Universitário. Na verdade, Piracicaba foi que me abraçou. Daí eu falei com propriedade a importância do salão, porque eu comecei a conhecer Piracicaba através do Salão Internacional. E depois eu participei a primeira vez, eu estava na universidade, participei pela primeira vez do Salão Universitário e me encantei, né, com o projeto, achei um projeto interessantíssimo, fui premiado nos 5 primeiros e a partir do 6º eu venho pessoalmente, então, são 18 anos que eu venho seguido, faço questão, paro tudo que estou fazendo, mas faço questão de estar em Piracicaba, tanto que o pessoal aqui já me conhece como um paraibacicabano. Professor Camilo. O Da Costa, por favor, Da Costa, ele está pedindo aqui também a palavra para... Vamos lá. Tá aí, gente, olha, um depoimento importante nesse momento, quase no encerramento aí do... O livro do Camilo, como é que chama? Você está rindo de quê? A abertura do Ziraldo foi fantástica, quando ele fez um paralelo com o Vale do Silício e o Vale do Cartum, né? Que Piracicaba é considerado o Vale do Cartum no Brasil. E praticamente a vida dos cartunistas como a minha, desde 80, gira em torno de Piracicaba. E os 24 anos, como o Fred falou, de estar aqui na cidade, né? Então, acho que todo cartunista praticamente teve um período de muita vivência na cidade, né? Que é o Vale do Cartum, como diz o Ziraldo. Bem lembrado, Da Costa. E o Ziraldo falava, eu acho que não é um vale, mas vale a intenção, porque ele falava do Vale do Silício, né, nos Estados Unidos. Então, aqui é o Vale do Cartum. Olha, eu sou suspeitíssimo para responder essa pergunta, não tem nem graça, né? E olha, Camilo, eu juro de pé junto que nós não combinamos da Beatriz fazer essa pergunta como a última do nosso debate, né? Mas eu acho que foi muita oportunidade e perspicácia da estudante. Obrigado, eu te agradeço. E acho que a colocação dos colegas aqui, do próprio Da Costa, acho que exemplificam. E o meu maior sonho, com certeza, e também o sonho de todos que aqui estão, representando a universidade, vocês alunos, os cartunistas, é que o ano que vem nós tenhamos o 25º, né? São 24 anos sempre acontecendo, com grande apoio, muita gente se dedicando, se desdobrando, e que o ano que vem, a Bodas de Prata do nosso Salão Universitário de Humor, e que seja apenas uma fase de comemoração para que ele continue para muitas outras gerações. Então, não tem nem como falar, né? Muito bem. Arte, humor e crise, a gente não quer só comida. Esse foi um debate que nós vamos chegando ao fim. Tivemos uma pluralidade de temas, tivemos um debate intenso, participação de todos. Eu agradeço ao professor Camilo, agradeço ao Batistão, agradeço ao Fred. Tenho certeza que todos que pensam a arte e a importância do humor nesse momento que o país vive ficaram muito satisfeitos com esse debate. Tivemos manifestações silenciosas, outras menos silenciosas, e isso faz parte da liberdade de expressão que também está no DNA dessa universidade, né, que é uma universidade que, ao longo da sua história, tem contribuído com o debate político desse país. Então, agradeço a todos pela audiência e espero que no 25º Salão Universitário de Humor estejamos aqui novamente para tratar e aprofundar o debate sobre esse tema tão importante para a sociedade brasileira.